Salve, salve galera, professor Tiago, mais uma demonstração para você. Nesse vídeo vamos demonstrar o resultado clássico da geometria plana sobre ângulos opostos pelo vértice. Esse resultado diz que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, quando você tem duas retas concorrentes que concorrem ao mesmo ponto, naquela região tem a formação de quatro ângulos. E aí, ângulos que estão opostos a esse vértice, eles possuem a mesma medida, tudo bem? Acompanha a ideia e depois a demonstração. Então aqui eu tenho duas retas concorrentes, tá? E aí você tem aqui, olha, dois ângulos, um ângulo alfa e um ângulo beta. Eu vou desenhar mais um ângulo aqui, ó, que eu vou dar o nome de θ. Então observe o ângulo θ que eu acabei de desenhar e o ângulo beta. Esses dois ângulos que estão lado a lado são chamados de ângulos adjacentes. E aí eu coloquei aqui para você que ângulos adjacentes, olha só, são suplementares. O que significa isso? Significa que a soma deles dois, quando eu pego a medida de um e somo com a medida do outro, resulta num ângulo aí de 180 graus, conhecido como ângulo raso ou ângulo de meia volta. Então, ângulos suplementares são ângulos cuja soma resulta em 180 graus. E aí, nós vamos mostrar aqui que esse ângulo alfa e esse ângulo beta, eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Tranquilo? É isso que nós vamos mostrar aqui. Então vamos à demonstração. Essa demonstração é bastante simples. Eu tenho aqui a mesma representação anterior, uma reta R e uma reta S concorrente, e eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta. Esses ângulos eu já sei que eles são opostos pelo vértice. Então eu vou escrever assim, ó, alfa e beta são opostos pelo vértice. A gente usa geralmente essa abreviação aqui, OPV, oposto pelo vértice, tá? Isso aqui na matemática a gente conhece como hipótese. Então eu vou escrever aqui, a minha hipótese é que esses dois ângulos são OPV. E aí eu quero concluir, ou seja, a minha tese, que é aonde eu quero chegar, que o ângulo alfa é congruente, esse aqui é o símbolo de congruência, tá? Ao ângulo beta, ou seja, eles possuem a mesma medida. Então aqui eu tenho a minha tese, tudo bem? Ok, olha só, eu vou colocar aqui, olha, para começar a demonstração, eu crio esse ângulo aqui, né, que eu vou dar o nome de θ, e aí observa que eu tenho que o ângulo beta mais o ângulo θ é igual a 180 graus. Eu até coloquei aqui um esqueminha que um ângulo de meia volta ele vale 180 graus, que é um ângulo chamado de ângulo raso, tudo bem? Do mesmo modo, se você olhar para o ângulo alfa e o ângulo θ, então eu tenho aqui, ó, que a soma de alfa mais θ, eles são também ângulos adjacentes, a soma deles resulta ali em 180 graus, porque formam um ângulo raso também. Então você vai ter que a soma é igual a 180 graus. Observando essas duas igualdades aqui, você vai ter a seguinte expressão, que beta mais θ é igual ao ângulo alfa mais o ângulo θ, tudo bem? E aqui nessa mini igualdade, eu posso subtrair em ambos os lados esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ, e aí eu chego à minha resposta. Eu vou ter aqui, ó, que beta mais θ, aí eu subtraio o ângulo θ. Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. É igual a alfa mais θ, e agora eu subtraio o ângulo θ também desse lado, tudo bem? E aí, subtraindo, você observa que vai resultar em beta igual a alfa. Por quê? Porque θ menos θ é igual a zero. Do mesmo modo, lá do outro lado, θ menos θ também é igual a zero. E aí a gente chega na nossa conclusão, que era de mostrar que o ângulo beta é igual ao ângulo alfa, ou seja, eles possuem a mesma medida. E aí, gostou? Deixa teu like, compartilha o vídeo e até a próxima demonstração.